nossas vidas. Amém. A todo tempo, a todo momento. Hoje eu pensei em falar em alguns assuntos, mas estive meditando no livro de 2 Samuel por esses dias, porque algumas famílias têm passado por uma situação muito parecidas, com irmãos, com pai, com mãe, entre si, casal, e me questionaram. O crente também tem essas situações de ciúme, de inveja, de avareza. Tem essa discrepância na família de um crente. E aí eu sorri e disse: tem. Eu não acredito que é na família que mais tem. Porque o Senhor nos fez sua imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança ela foi distorcida quando o pecado entrou no mundo. Mas todo aquele que nasce, ele tem, por natureza, crescer, aprender, amadurecer, muitas vezes envelhecer e morrer, se não morre antes de envelhecer. Isso vimos a todo instante. Um lado nascendo e do outro lado morrendo. E eu disse assim: por coincidência, na Bíblia tem um homem que foi o segundo no coração de Deus, como o menor da sua casa, e foi aquele constituído rei. Quem é esse rei? Todo mundo conhece. Como hoje estamos entre irmãos, é café com palavra, vamos se tornar um pouco dessa família. Uma família onde Davi, ele passa por dificuldades até chegar ao seu reinado. No seu reinado, o Senhor Deus lhe concede tudo o que se pede. Ele tinha mulheres, concubinas, filhos, filhas. E para quem não se lembra, ele sucedeu o rei Saul. Saul não foi elegido por Deus. Saul foi elegido pelo povo, porque ele era um grande guerreiro da tribo de Benjamim. Mas é da raiz de Jessé que o nosso Cristo nasceu. É de dentro da família problemática, complicada, foi que o nosso Jesus nasceu. Para nos mostrar que todas as dificuldades, todos os problemas, os impasses, todos os questionamentos, os embates entre nós e nossa família podem e vão ser resolvidos quando eu e você passar a orar um pouco mais. Davi teve algumas mulheres, teve filhos, e o seu reino prosperou. Mas Davi fez algo muito ruim. Todos nós sabemos, né? Davi, uma tarde, ele se levanta, vai passear no terraço do palácio, já à noite, e de lá ele vê uma linda mulher despida no quintal da casa dela. Ela estava na privacidade dela, tomando banho. O Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir
ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não preciso enfrentar o diabo, porque o diabo é espiritual. Eu preciso resistir. Eu resisto e Deus me dá a vitória. Mas Davi, como eu e você, ganhamos um livre-arbítrio. Vivemos uma criação diferente, com regras diferentes. Eu ainda fui daquele tempo que meu pai olhava, quando alguém chegava, a gente já sabia que tinha que todo mundo caminhando para o seu quarto ficar quietinho, né? Porque senão, uma tal de uma sola que tinha lá, misericórdia, que rei de máquina rodava. Então, Davi, quando olhou para aquela linda mulher, veio o primeiro desejo físico, um dos 7 pecados, a luxúria. Ele quis possuí-la para si. Ele poderia, com tanta intimidade que ele tinha com Deus, ter dado a volta, pedido a Deus misericórdia e ir se ajoelhar e pedir perdão pelo desejo, porque ao cobiçar já é um pecado, e ao praticar a intensidade se agrava. Mas ele não fez isso não, talvez porque ele estivesse ali na postura de rei e não conhecesse limites. Ele guardava os estatutos do Senhor, ele adorava a Deus, ele fazia a vontade de Deus, era abençoado, mas talvez não conhecesse o seu limite. E o limite era viver os estatutos, não somente queimar oferta, incenso a Deus. Não é isso que Deus quer de você e nem de mim. Ele quer que nós venhamos a viver a palavra. No momento que eu começar a viver a palavra, tudo vai facilitar, porque a paz que o mundo não conhece, eu vou ter. A alegria que o mundo não consegue dar, eu vou ter. A vida abundante em saúde, em paz, em tranquilidade, em vitórias, vai estar junto, lado a lado, comigo. As minhas orações, as minhas petições, os clamores, os propósitos, as alianças que você faz com Deus, tem que se honrar. Davi só precisava da minha volta dizer não ao pecado, não se render ao fruto da carne. Mas 2 Samuel, capítulo 12, nos relata o seguinte. Eu vou resumir e depois vamos ler a parte que eu quero que vocês compreendam. E assim, Natan repreende a Davi, como título. Natan é um profeta. O Senhor, a casa de Deus, tem uma instituição. Profetas, escribas, tem todo um conjunto de pessoas, conselheiros, né, que trabalham em prol de um reino, para que o reino
Mas o centro é o palácio. Mas o rei diz que o centro é o tabernáculo. É aonde Deus está. E aonde Deus está essa noite? No seu coração ou ao seu lado? Davi possuiu aquela mulher, Betseba, a engravidou, mandou ela para casa. Ela mandou dizer a ele que ela tinha engravidado. Ele manda chamar o esposo de Betseba. Meu Deus, a mulher ainda era casada. Que pecado, adultério. Ele chama Urias, diz Urias: nosso reino sempre está em guerra, em conquista, em defesa de terrenos. Vai hoje para a tua casa, vai ter com tua mulher, lava tuas mãos, teus pés, vai para a tua casa, descansa, porque grande é a batalha que vem aí. Davi agora, ele começou a ser sagaz. Ele tinha se deitado com Betseba e ela estava grávida. Então, urgentemente, ele traz o esposo para que o esposo despose dela e ele o mande de volta para a batalha. Se ela engravidou, engravidou de quem? Do esposo. Olha só a teia da aranha sendo tecida, porque ele não quis dizer não ao fruto carnal. Eu posso dizer não ao cigarro, eu posso dizer não à bebida, eu posso dizer não à mentira, não à enganação, não à falsidade. Eu posso, porque eu estou sujeito a Deus e o Senhor me fortalece. E quando chega a tentação e chega até você, e você está rodeado pela presença do Senhor, e você está em comunhão, ligado com Deus, você recebe a vitória. Só que ele agora maquina. Só que Urias não vai para casa. Urias fica com os militantes de Davi e não vai para casa. Ele não se acha digno de desposar de sua esposa enquanto os outros estão na vigília. Urias estava na presença do Senhor, mas a mulher de Urias já não estava mais na presença do Senhor, e Urias não sabia, mas Deus tudo vê. Eu não sei como é que está a sua casa, mas tem um negócio chamado herança de família que está dando uma dor de cabeça ao povo aí fora, que irmão está querendo matar irmão para ficar com o benefício que os pais construíram com tanto suor e esforço. Estão desfrutando agora na velhice. E os filhos querem consumir o fruto dos seus pais. Parece que está uma febre. Quanto mais o monarca, o patriarca, a monarca envelhece, os seus filhos, em vez de se unirem para dar uma vida tranquila, com os netos em redor, os almoços em família, em paz, não na guerra, não nas acusações, não nos dedos apontados, mas ainda ataca uns aos outros, querendo ter maior participação na herança. E ainda diz assim: meu pai não me amou mais do que a vocês. Eu sou o preferido do meu pai, sempre fui. Às vezes aquele que nem vai visitar o pai ou a mãe, que já estão velhos,
ganância ou do fruto da carne. Avareza, amor ao dinheiro, cobiça. Você quer ter mais do que seu próximo. Prosperar não é pecado, mas cobiçar o que seu irmão tem e querer ter mais do que ele é pecado. E eu não tenho ouvido nas igrejas falar sobre essas questões familiares, porque às vezes você ou eu está passando e a gente não sabe o que fazer. Aí a gente corre para os pés de Jesus pedindo misericórdia. Mas uma oração solta, sem um propósito, sem uma direção, é uma oração que você se perde e não consegue chegar no seu objetivo. Aquele irmão bravo lá, você não consegue que ele seja trabalhado pela mão do Senhor, pela mão do Espírito Santo, e tenha uma mudança no comportamento dele. Por quê? Porque na hora que seu irmão fala e te ofende, você revida. Muitas vezes você se cala, mas por dentro você está revidando. Às vezes o ser humano não tem a capacidade de estar conectado espiritualmente com Deus num momento em família, ou num momento de um grupo, de uma reunião que não seja na igreja, e acaba deixando o seu velho homem atuar. E o velho homem atua no pecado, no caminho que leva à destruição. Hoje o Senhor diz para você: pode me buscar, eu sou Deus que transforma, eu sou Deus que leva a paz para dentro do seu lar, eu sou Deus que prepara o seu futuro de paz. E aí Urias não faz o que o rei manda, e o rei vai mais um pouquinho além. O rei manda Urias para frente de uma batalha, sabendo que Urias ia morrer. Ele agora é assassino. Eu não sei os termos, né? Doloso, culposo, né? Homicídio. Hoje tem tanto nome para a morte, né? Para quem mata seu próximo. Tem tantos queis para se corrigir a pessoa que matou. Em alguns lugares diz assim: vamos botar na cadeira elétrica, porque quem mata parece morrer. E eu e você, que já temos a salvação, entramos nesse mesmo pensamento. Esse miserável tem que morrer, porque ele matou, porque ele acusou uma criança, porque ele tinha uma mulher espetacular que fez tudo por ele, e agora está com uma mais nova, depois que ele agora está todo estruturado. Questões diárias que nos incomoda e nos faz pecar, pela forma que vem, porque a mídia diz: acuse. Aqui, ó, ele é um pedófilo, a gente vai fazer o que com ele? Vamos deixar ele. Ele é um miserável que matou um pai de 70 anos. Vamos prender, vamos esbagaçar ele. E a gente está lá dizendo: é mesmo, esse merece mesmo. Merece não, irmão. A gente tem que amar os inimigos, porque a gente já ama quem nos ama. E a Bíblia diz assim: que benefício tem? Possuiu a mulher, engravidou, matou o marido.
Passou-se 9 meses, a mulher teve a criança, e ele achou que ele estava impuro. Estava tudo bem com ele. Ele fez errado, mas não deu certo. O marido da mulher morreu, ele casou com a mulher, teve um filho, filho do rei. Era mais uma esposa, mais uma concubina. Ela agora faz parte também da família real. E os crimes, e os erros, e as mancadas, e as maldições. Eu espero que ele se arrepende lá na frente. Eu espero que tudo que ele está fazendo aqui, ele pague aqui mesmo, porque eu quero ver. É natural do ser humano agir dessa forma, mas não é natural do cristão agir dessa forma. Somos uma família diferente, porque temos um ponto de referência, e esse ponto é Cristo. Amém. E Ele não esquece do que te promete, assim como também Ele não esquece do que você faz. Se Ele te dá a vitória sobre uma luta, Ele te corrige quando você também está errado. O nosso Deus é Pai. O Pai corrige a quem ama. Vamos desfrutar dos milagres do Senhor. Amém. Mas para que isso não venha causar um obstáculo lá atrás, vamos abdicar do desejo, da vontade de pecar. Eu sou crente, mas meus amigos, minhas colegas, meus colegas, aí fora não são. E fica me cobrando. Está na hora de mudar de amigos. Eu tenho uma irmã que ela só me procura no problema. Da boca dela não sai nada que presta. A mulher ganha bem, mas está ali dizendo que está na miséria, que está. Se afaste dela. Porque senão você pega o hábito dela. Você começa a agir como ela. E o Senhor diz assim: e onde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? Superabundou a graça. A salvação, o Espírito Santo. Segunda Samuel 12, vou ler do novo. Porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará. Primeira consequência. O Senhor fala através de Natanael aqui para Davi. Você pensou que eu esqueci o que você fez? Há 9 meses atrás? Antes dessa criança nascer? Fruto de um adultério? Não esqueci não. Agora chegou a sua vez de me prestar conta do que você fez. Você possuiu, matou e depois casou. Hoje não se apartará mais a espada da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti,
segundo o prejuízo que Davi está recebendo sobre sua casa. O mal agora vai se instalar na família. E o mal faz alguma coisa de bom para a pessoa? Ele destrói, ele mata, ele aleja, ele causa rancor, causa tristeza e muita tribulação. Sim ou não? Na casa do grande rei Davi. E não parou por aí. Assim diz o Senhor, 11: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque para que todo o Israel o veja perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã diz a Davi: também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás. Mas, posto que com isso, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, quer dizer, Davi deu um motivo para os inimigos de Deus apontar e dizer aí o rei, o rei que serve ao Deus dos judeus, permitindo que o rei possua a nade, faça o que quiser e fique impune. Que diferença tem esse Deus dos outros deuses? É só lá queimar um incenso, matar um animal e um pecado está perdoado. Hoje é assim? Sim ou não? Sim ou não? O irmão lá disse que Deus não mudou. E ele não vai mudar. Se você fez algo errado, mesmo que eu não saiba, o pastor não saiba, seu cônjuge não saiba, seu irmão não saiba, seu melhor amigo não saiba, eu tenho uma notícia para te dar. Deus sabe. E Deus vai te corrigir, porque Ele te ama. E o Senhor disse a Davi: o filho teu que nasceu vai morrer. Terceiro castigo. Percebe, olha para o menino saudável, lindo, maravilhoso, mais uma semana de nascido, do nada adoece, não tem oração, não tem jejum, não tem clamor, não tem pedido de misericórdia. Davi, ele se abre em bandas, ele vive em jejum, ele se cobre de cinza, ele sai da sua postura de rei e agora entra numa postura de pecador que precisa de redenção. Só que Deus disse através da boca também que já tinha perdoado ele. O Senhor já te perdoou. O Senhor te perdoa sempre. Esse é o papel do nosso Senhor por agora, porque vai ter um dia que o papel vai mudar. E Ele vai dizer: vamos abrir o caderninho da sua conta e vamos ver coisas boas e ruins que você fez, e vamos acertar as nossas contas com o bem e com o mal. E se você viver na carne, se você continuar vivendo o velho homem, ou você vai e volta como uma onda do mar. Um dia você é crente, outro dia você está em cima do muro. Um dia você é crente, outro dia você é incrédulo. Não, um dia eu vou na igreja, eu vou orar, vou
Ah, o pastor não está vendo ele de mim, vem? Será? E o seu pai não está olhando para você? Você não respeita o seu pai? Você disse que o ama, que o venera, que o adora. E nesses momentos, o que é que acontece com a sua adoração? Você sabe que o que você está fazendo vai ter um prejuízo lá na frente, mas você continua persistindo no erro, porque por enquanto não aconteceu nada de ruim. Mas quando sua casa cair, que é assim que falam por aí, a casa caiu, a casa de Davi caiu 9 meses depois. Natan chegou e Deus teve que agir. Davi correu, clamou, chorou, ficou 5 meses sem beber, durante o tempo que a criança estava adoecida. Aí a criança faleceu. Vou fazer uma pergunta a vocês. Essa criança que faleceu, Deus agiu certo ou errado? Vou fazer uma votação aqui, viu, pastor? Vocês não podem ser omissos. Vocês vão ter que levantar a mão para dizer quem acha que Deus foi o crocodilo da história, o malvadão, que tirou a vida da criança, que não tinha nada a ver com o pecado dos pais, ou se Deus foi certo e correto e tirou de Davi o que ele tinha dado, porque a vida quem dá é e quem tira é. Quem acha que Deus foi o malvadão da história? Levanta a mão aí, faz um gesto com a mão. Deus foi o quê? Foi mal? Foi o malvadão da história, matou a criança. Davi implorou tanto, Senhor, cura minha criança, cura, deixa aí. Eu acho que até a promessa ele fez. Eu tiro minha coroa, eu venho do meu reino, mas salva meu filho. Eu disse, não vou salvar. E não salvou. Quem acha que Deus agiu corretamente? E quem não acha nenhuma coisa nem outra? O Senhor é aquele que faz o bem e determina o mal, gente. Ele está acima de tudo. Acima. Quando diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele está muito além do bem e do mal. Ele tomou o que ele tinha dado. Tomou para si, criança. É amor de justiça. Exato. Se seu filho está usando algo ilícito, você sabe. Você está nos pés de Jesus. Jesus. Ixi. 5 anos, 10 anos, dizendo que te ama. E aí você dá a sua TV para ele vender, para ele pagar lá o que ele usou. Aí você serve para ele o seu som para ele vender e pagar lá. Aí você entrega o celular, ou você faz de conta que não vai ver ele entrando em casa, usurpando as coisas, dando e vendendo. Você ficou isso. Não só estou orando. Eu só estou orando. Oração sem ação. Fé sem obras. Não é assim, irmão? Não tem feito. Irmão Lourdes, tem feito a fé sem obras? A fé sem a obra. Isso. Todos nós sabemos disso, né? Mas persistimos em nos manter junto com uma sociedade que nos influencia a pecar, a amaldiçoar, onde o Senhor te fez luz, te fez abençoador, para
Porque você escolhe ser na presença de Deus. Ele te constituiu imagem e semelhança dele, te deu o livre-arbítrio. E depois deixou uma lista do que era certo e do que é errado. E diz assim, ó, vem comigo, sede santo, para você alcançar a estatura de valor perfeito. Mas você continua sendo omisso. Como é que tem vitória dessa forma? Como é que a igreja desenvolve dessa forma? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero que vocês leiam em casa o capítulo 18 e 19. Depois que esse filho morreu, o segundo filho de Davi, Amnon, ele abusou da irmã Tamar, jogaram fora, destruiu a reputação dela. O terceiro filho de Davi, Absalão, a Bíblia diz no versículo 18, do capítulo 18, 5, que nunca viu um homem mais formoso em toda Israel, de tão lindo que era Absalão. E Absalão tinha 3 filhos, e o nome da menina ele deu nome da irmã, Tamar. Mas Absalão, ele não cumpria os estatutos do Senhor. Absalão era filho de Davi, conhecia o Deus de Davi, mas não seguia o Deus de Davi. Ele era astuto, ele era invejoso, ele era cobiçoso. Ele mata Amnon, seu irmão, depois de 2 anos. Ó, já tinha passado tempo, hein? 2 anos, olha quanto tempo. Já tinha se passado o pecado de incesto. Ele não tinha direito de tirar a vida do irmão. Mas não era porque ele tirou, porque Davi foi omisso. Davi soube do que tinha acontecido entre os filhos. E a Bíblia diz que ele não fez nada. Ele só se irou, mas não castigou, não corrigiu, deixou o barco rolar. E Absalão é tido na Bíblia como um monstro, porque depois que ele mata o irmão, ele se toma de uma vaidade tão grande, que dentro de 5 anos, ele levanta um grande exército do povo de Deus, contra o povo de Deus, guiado por Davi, para usurpar o seu trono. A atitude de Davi não dá as costas no momento que Betsebe estava no banho e pedindo misericórdia a Deus e recuar, destruiu toda a sua família. Seus filhos foram morrendo, foram sendo coisas catastróficas entre eles. E Absalão é o mais citado, porque ele estava no norte de Efraim, estava perdendo a luta, porque o Senhor ainda era com Davi, dando a vitória, e ele veio na rua, correndo entre a floresta de Efraim. Nossa, e aquela beleza dele foi a derrota dele. Os lindos cabelos longos se enroscou no galho de árvore. A mula passou, o jumento que ela passou, mas ele ficou empendurado. Aí agora, na mão de quem quisesse chegar e fazer o que quisesse fazer com ele. Ele não conseguiu se soltar. E o sobrinho de Davi, Joabe, quando soube, ainda falou assim: quem matou logo? Aqui, trazendo como está vivo. Vamos matar esse desgraçado. Ele está levantando inimigos contra o pai.
que fosse a luta, que fosse a guerra, mas não fizesse nada com a missão, não. Que restaurasse a ordem da casa de Israel, mas não fizesse nada com a missão, não. Segunda vez ele ia entrar no pecado de omissão. Vou fechar os olhos para ter uma atitude, porque eu não sei que atitude eu tomo. Se eu dou um tapa, ou se eu boto de castigo. Se eu abandono o meu irmão lá, com minha mãe, deixo aquela coisa lá, ou eu entro pelo meio, assumo a responsabilidade, independente se eu vou receber a herança ou não. Está chegando a eleição. Prestem atenção. Nossa maior autoridade é Deus. Mas quem escolhe a autoridade humana que vai reinar sobre nós somos nós. Cuidado com o seu voto. Cuidado com quem você escolhe para dominar a nossa cidade. Ore, não é brincadeira, é um assunto sério. Isso influencia em ataques espirituais contra a igreja. Há pessoas e projetos que são tristezas para o coração de Deus. Vou citar, porque está na moda agora. Igreja homossexual. Logo, logo vai ser aprovado que o pai e a mãe não pode mais botar o nome do filho até que o filho tenha noção se ele quer ser homem ou mulher. Você vai votar numa pessoa que está defendendo esse projeto? Preste atenção. Olha só a confusão que teve. Joabe pegou 3 lanças. Sabe que ele estava com raiva? E cravou no coração de Absalão. Absalão é pendurado pelos cabelos, dizendo: não mata não. Ah, miserável, hoje estou morto. Depois disso, os companheiros de Joabe não se contentaram, tiraram a sua espada da bainha e trucidaram Absalão. E sabe o que aconteceu com Davi? Quando o moço chegou lá para contar, lembra, pastor? Davi abriu a boca e começou a chorar de novo. Depois que você fica omitindo-se, você quer consertar as coisas com meu Deus? Ou com oração? Não funciona não, irmãos. Vamos hoje fechar os olhos por um minuto e pedir a Deus que adentre de verdade em nossa família, em nós, que Ele mexa com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com os nossos valores, e que nos ensine os valores espirituais, porque Ele já manda priorizar o mundo espiritual e as demais coisas nos será acrescentada. Então a sabedoria para você lidar com cada tipo de problema é acrescentada quando você está no caminho do Senhor. Você não sai atropelando e fazendo besteira para depois se arrepender quando é tarde demais. Aquele filho que está lá, a esposa que não veio, ou a mãe que ainda não aceitou Jesus, vocês têm algum problema na família. Mesmo sendo todo mundo crente, tem um que não gosta do outro, tem um que é mais acimado. Ele não merece seu julgamento. Ele precisa que você olhe a Deus pela vida dele. Essa é a estrutura. É um dos tijolos que vai no alicerce da igreja. Com o mês que o pastor colocou-nos para ler Atos, com o mês de fevereiro.
Sim ou não? Vocês aprenderam? Eu só comentei no primeiro dia. E fiquei quieta. Mas eu li. E eu refleti. Eu pedi a Deus misericórdia. Eu disse: Senhor, me mostra o meu erro, porque eu preciso me arrepender dele. Porque tem tanto tempo que eu estou na tua presença que às vezes eu acho que eu não peco. Que todas as minhas atitudes é a correta. E só eu tenho uma verdade. Não, irmãos, não é assim não. O Senhor tem que iluminar as nossas mentes. E você tem que entrar no caminho que te conduz à salvação. Ore a Deus nesse momento. Apresente para Ele a sua opção, a sua fraqueza. Diga para Ele assim: Senhor, a partir de agora eu quero ser diferente. Eu quero ser vencedor de verdade. Eu quero pegar minha bênção e ela ser bênção até o fim. E não no meio ela virar uma maldição, uma confusão. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu preciso educar meus filhos, eu preciso fazer algo. A minha casa está precisando de prosperidade, está precisando de cura, a minha casa está precisando de salvação, a minha família está precisando. E a única pessoa que pode clamar verdadeiramente em teus pés sou eu. Eu aceito o meu destino, a minha responsabilidade de cuidar da minha família, de cuidar dos meus vizinhos, do meu patrão chato, do meu colega que me acusa o tempo todo. Senhor, muda e eu sou toda tua, eu sou todo teu. Se o Senhor quiser, se o Senhor tirar esse fardo, eu sou todo teu. Eu vou viver uma vida de esplendor na tua presença. Senhor Deus, nesse momento eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu li no livro, que é a tua palavra. Eu te apresento as famílias aqui agora. Eu peço que tu visite cada um individualmente. E o Senhor vai se rebuliço. Remove as cinzas. Sacode as cinzas, Senhor. Sopra para longe, para que a brasa do Espírito Santo venha pegar fogo novamente. Reacende o primeiro amor. Reacende o amor, Senhor, maduro, consciente e vitorioso. Não só as minhas mãos vão abençoar, mas a minha boca também vai abençoar. Me ajuda, Pai, nessa empreitada. O Senhor perdoa os pecados, mas quando cedemos a tentação, aí está o problema. Nos ajuda a reconhecer as tentações e fugir delas para debaixo do teu abrigo, porque tu és um maravilhoso